Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui a esse vídeo. Esse vídeo eu vou explicar para vocês, tá? Que tem ou não conhecimento ali de informática, como que funciona uma estrutura de um site, como é que um site ele é aberto, de onde ele vem, o que que acontece quando você tem um site online e o que é preciso fazer e ter para que seu site seja rápido, beleza? E eu vou mostrar aqui como que é feita a minha estrutura. Isso aqui não é uma regra para todos. Isso aqui é o recomendado, é o essencial que você tem que ter para o teu site ter resultado no Google. Não sei se você sabe, o Google ele ranqueia nas primeiras posições os sites que abrem mais rápido e que tem a melhor intuitividade e facilidade de uso, beleza? Então ele faz uma espécie de varredura e recomenda sim os melhores sites, beleza? Isso de forma orgânica. Então se você misturar ali o orgânico bem estruturado com o tráfego pago, seu site vai ter muito resultado, seja lá qual for seu segmento, tá? Então eu criei esse resumo aqui com inteligência artificial, tá? Só para exemplificar para vocês como é que funciona esse processo, né? O meu estabelecido para os meus clientes e todos os clientes aí, os grandes players com projetos de fato profissionais, não amadores, beleza? Normalmente, o que a galera faz que está começando aí criando o site contrata uma hospedagem, seja ela qual for. Muitos contratam hospedagens baratas, de pouco poder de processamento, que já compromete ali parte do seu desempenho do seu site, né? E outra grande maioria pouco conhece o que é Cloudflare, o que é um CDN, que é um centro de distribuição ali de rede. Beleza? Então, o nosso site, como que funciona? Se você fizer um site comigo, tá? Aqui é seu computador, tá? E os usuários, seus clientes, todo mundo, né? É o computador que vai acessar uma página. Então você faz a requisição ali no www, né, .fulano.com, que é o domínio. O domínio, para quem não sabe, é o IP de conexão de rede, que através desse IP ele vai conectar no seu servidor. Eu trabalho com a Hostinger, tá? Eu utilizo VPS, que são servidores privados na Hostinger. A maioria da galera aí usa rede compartilhada, que você consegue já ter um projeto ali online, mas também você não vai ter a excelência porque não é privado. Então, uma rede compartilhada, o nome já diz, é compartilhada. Então, vai ter você e centenas de outros clientes utilizando a mesma máquina para hospedar os seus arquivos. Eu já trabalho com VPS, que é um Virtual Private Server, ou seja, eu contrato uma máquina na Hostinger, é como se tivesse um computador dedicado para mim, beleza? Então, aqui está a Hostinger, que são os nossos servidores. O que é o servidor? É um HD de computador, é um computador na verdade. Tem um processador lá do Core, com não sei quantos GB de RAM, não sei quantos GB de armazenamento e etc, beleza? Com alto poder de processamento. E privado, tá? É uma VPS, ele é só meu, contratado só para mim, tá? Então o que acontece? Aqui você vai instalar o seu site, tá? No meu caso aqui está uma estrutura instalada com o Linux, um servidor Linux, Ubuntu, tá? E o WordPress instalado, que é o nosso construtor de site, beleza? Então você vai instalar o WordPress, né, os plugins, no caso meu Elementor, que é o Page Builder que eu utilizo para construir site. Vai estar os seus arquivos do site, as imagens, os áudios, todas as mídias, os códigos, né? Tudo vai estar aqui nesse servidor, tá? Então a gente já tem um primeiro passo que é um servidor de alta qualidade, que é uma VPS na hosting, beleza? Só que a gente coloca esse camarada aqui, tá? Antes do servidor, que é uma CDN, ou seja, a gente vai trocar a CDN, tá? O DNS quer dizer, né? A gente vai trocar o DNS do nosso servidor para o DNS da CDN Cloudflare. O que é Cloudflare? O que é CDN? CDN significa Centro de Distribuição de Rede, tá? Então o CDN, o que ele vai fazer? O Cloudflare é como se fosse uma espécie de um servidor global, a qual ele tem servidores pelo mundo inteiro. E eu acabei de ver que no Brasil está em praticamente todos os estados atualmente. Antigamente era só um lugar ou outro. E hoje a Cloudflare está cobrindo praticamente o mundo inteiro, né? Então o que ele faz? Quando você abre o seu site uma vez, tá? Configurei o meu servidor com o DNS da Cloudflare. Então, ao invés de ter quando você dá a conexão no seu computador, em vez de ir direto para a Hostinger para fazer o download dos arquivos e mostrar no monitor para você, ele vai passar pela Cloudflare. O que a Cloudflare vai fazer? Ela vai verificar se aquele domínio, aquele site já foi aberto. Se ele não foi aberto, ela vai se comunicar com o servidor, pega os arquivos, faz o download e joga para o teu monitor. Então é assim que você vê um site. É um download de arquivos em tempo real ali. Você faz a solicitação www.fulano.com, ele vai lá, pega os arquivos e joga no monitor para você, beleza?
Então o que a Cloudflare faz? Ela verifica se nunca foi aberto esse site, vai lá, se não, nunca foi aberto a primeira vez, ele vai lá, pum, abre e joga no monitor. Só que se você já abriu o seu site, o que a Cloudflare faz? Ela armazena o seu site em cache, tá? Tem uma memória cache e o seu site fica armazenado aqui em cache. E o que acontece? Se um outro usuário tentar acessar o seu site, ao invés de ter que ir lá fazer o download para mostrar no monitor dele, a Cloudflare faz o seguinte: ela identifica o IP desse usuário, vê qual servidor, o datacenter da Cloudflare mais próximos. Se o cara é do Rio de Janeiro, a Cloudflare tem CDN no Rio de Janeiro? Tem. Então, pega do CDN da Cloudflare do Rio de Janeiro e joga para o teu monitor. Então, ela só vai até aqui e volta. Você já está em cache, ele vai abrir teu site ali em média 1 segundo, 2 segundos, beleza? Porque ele não precisa fazer download, teu site já está armazenado em cache. E como a Cloudflare já está internacional no mundo inteiro, uma vez teu site é aberto, ele vai abrir constantemente rápido para todo mundo, beleza? Então só para você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui mostrar para vocês um teste. Vou digitar aqui TVRJ, que é um projeto que eu estou fazendo. Então isso aqui a gente vai falar também depois, que é SEO, como colocar as palavras-chave do teu site para fazer ele aparecer em primeiro. Então a gente sabe que a Globo aqui tem RJTV, né? E a Globo ainda apareceu em segundo, a gente está aqui em primeiro. Então vou clicar aqui, nosso site então já apareceu. Olha como é que carrega rápido. E olha que isso é um site bem intuitivo, com efeitos de animação, vou atualizar para vocês. Tem animações, CSS, GCEP, são bibliotecas JavaScript, então se eu rolar para cima ele esconde tudo que está embaixo. Se eu rolar ele mostra. Tá? Então é um site bem intuitivo, tá? Com formulário todo estilizado. Então é um projeto com bastante efeito e você vê que ele está funcionando extremamente rápido. Então é essa estrutura básica que você tem que ter. E obviamente vão misturar outras expertises para manter um site rápido. Que além de ter tudo isso que eu falei, essa estrutura base, tá? Você tem que saber montar um site. Por exemplo, tem muita gente que não sabe os formatos de arquivos que se deve trabalhar com o site. Por exemplo, se você for usar áudio no seu site, o ideal não é mais MP3, é OGG, que é o recomendado pelo Google para o projeto web. Se você for colocar imagem no seu site, se for arquivos de ícone, o ideal é que seja vetor, SVG, porque vetores são cálculos matemáticos, então eles são extremamente fáceis, renderizáveis e são escaláveis, não distorce. Fora o tamanho, que são em bytes, kbytes, então são muito pequenos. Se você for usar imagem mesmo, imagem com textura, enfim, imagem. Aí, pessoal, tem muita gente que usa JPEG, PNG. O indicado hoje é o formato WebP, que é o formato indicado para navegador. Então tem todas essas diretrizes. Não somente isso, você tem que saber, por exemplo, se eu for colocar essa imagem, um ícone desse aqui, Cloudflare, no meu site, e a resolução dele for altíssima, for grandão, eu não tenho que pegar ele com a resolução alta, salvar e no site eu fazer ele ficar aqui pequenininho encaixado. Não. Eu tenho que pegar esse arquivo, jogar ele no editor de imagem, por exemplo, um Photoshop da vida, e fazer ele ficar no tamanho que ele vai ser reproduzido no monitor, tá? Eu não vou dar zoom nem nada do tipo, então faço ele ficar desse tamanho para ele ser o menor possível. Porque se você pega uma imagem, por exemplo, de 2, 3 mil pixels de resolução, você está botando um arquivo em uma imagem ali, 1 mega, 2 mega. Isso aí o seu computador, o seu cliente vai ter que fazer o download para reproduzir isso na tela dele, entendeu? Então você tem que montar o teu site com todos os arquivos o menor possível para o seu site ser rápido. Então, além de toda a estrutura de um bom servidor com CDN configurado, você tem que saber ali o princípio básico da estrutura de rede para você não ter um projeto pesado e ser leve, tá? Então, essa é a estrutura que a gente entrega para o nosso cliente e ter um site extremamente rápido. Se eu colocar aqui no PageSpeed, que é um site do próprio Google para medir velocidade de abertura de site, tá? Eu já botei até para medir que ele está memorizado aqui TVRJ, vou deixar ele calculando aí. Você vai ver que ele vai medir a velocidade de abertura do meu site, beleza? Talvez ele não esteja com a nota máxima no SEO, porque eu não fiz o SEO manual ainda, tá? SEO é o que eu falei, é aquela estrutura que você define como você quer que seu site seja achado pelo Google, tá? Então você vê aí, olha a nota desse site. Um site todo estilizado e está extremamente rápido, beleza? Ele só não está com o SEO aqui altíssimo, mas ainda está uma nota alta. Só não está máximas aqui igual
o resto do desempenho, porque o SEO eu não fiz manualmente. O SEO não implica velocidade. O SEO é a parte de texto, né, que faz sentido ali com o teu segmento. Isso a gente faz com uma ferramenta chamada Rank Math, tá? E a gente escolhe o título que a gente quer do nosso site, a metadescrição, a descrição, o conteúdo, para o Google enxergar e saber do que se trata o nosso conteúdo, o conteúdo do seu site, beleza? Então você vê um projeto incrível, abrindo extremamente rápido. Por quê? Porque tem toda essa estrutura perfeita que tem que ter para se ter um projeto na internet se você quer ter resultado, tá? Tem muita gente oferecendo serviço de web design, mas você há de convir que poucos são que vão falar sobre toda essa estrutura para você com toda essa clareza, até porque poucos sabem. Para você saber disso tudo não é só web design, você tem que saber de um pouco ali de estrutura de rede, para entender a lógica da informática como funciona, senão você simplesmente não sabe, então você não vai fazer, tá? Você vai fazer o que acha que está na tua cabeça. Só que existem regras, existem políticas, existem recomendações. E aqui o nosso projeto é seguindo todas as recomendações do próprio Google, beleza? Agora, aproveitando essa aula, eu vou apresentar aqui o tipo de projeto de site que a gente está oferecendo para os nossos clientes, tá? Se você quer um projeto desse para você, se você quer ter resultado na internet, o que você precisa hoje é de uma lista, tá? O que muita gente não sabe é que o mais importante que existe no marketing digital é a lista. E a lista que eu estou falando é a lista de e-mail, tá? Não existe nada mais importante do que uma lista de e-mail. E eu vou te explicar por quê, tá? Eu não sei se você se lembra quando você comprou o seu smartphone, a primeira coisa que você tem que fazer lá quando você tira o seu telefone da loja, além de colocar o chip ali para ter dado internet, né? Você tem que logar sua conta de e-mail, senão você não consegue nem instalar nenhum tipo de aplicativo. Então, obrigatoriamente, você tem um e-mail logado e não só você, como todo o mundo. Só que imagina só, desde a primeira vez que você utilizou seu e-mail, há anos atrás, no computador, no navegador e etc., essas empresas multinacionais, seja Google, seja Apple, elas têm como se fosse um bloco de notas infinitos que armazenou tudo que você digitou e hoje em dia que você fala próximo ao seu dispositivo, beleza? Então eles têm de fato você todo mapeado por texto para saber que tipo de pessoa, que tipo de pesquisa, que tipo de consumo você tem na internet. Então se você tem uma fonte de dados de e-mail para ofertar para o Google ou para o Meta, existe uma forma de anúncio chamada lookalike, que significa público semelhante, que basicamente é você pegar uma fonte de dados, no caso de e-mail, informar ali para a rede social e falar assim, ó, acha outros usuários igual a esse para mim, beleza? Então, se eu estou te falando que o fato de você ter o teu e-mail logado há anos no seu dispositivo e essas empresas têm você mapeado por texto, eles sabem dar um Ctrl F lá e achar um outro usuário que pesquisa as mesmas coisas que você na internet. Então a chance de conversão vai ser quase que exata, muito maior do que um lead aleatório que apareça ali no seu site, beleza? Então que estrutura é essa que eu montei para os meus clientes, né? Que estão aí com o objetivo de rodar anúncio na internet, tendo de fato êxito, tendo métrica, tá? A gente criou aqui um formulário nesse projeto aqui. O que a gente precisa do cliente é o nome, o WhatsApp, o e-mail, o estado aqui para a gente ser uma métrica, tá? Isso aqui vai ser uma métrica. E o dispositivo, no caso, onde que ele quer ativar ali, configurar com o sistema de canal filme série da internet, beleza? Se é Smart TV Samsung, LG, TCL, Roku, TV Box, Android, iPhone, beleza? Então, olha o que acontece nessa configuração aqui. Vou colocar aqui, ó, Ventura, tá? Ventura. WhatsApp vou colocar aqui qualquer um, só de teste. Tá? E-mail vou colocar qualquer um. Aqui vou botar, sei lá, Amazonas. Dispositivo vou colocar aqui TV TCL. Beleza? E aí quando eu clicar aqui em assistir, olha o script que eu coloquei nesse projeto. Isso aqui é um script que vale ouro, tá? Isso você não vai achar na internet, não adianta procurar que você simplesmente não vai achar. Isso aqui foi um script que eu peguei com um indiano há alguns anos atrás e aí vim modificando esse script ali com o uso de inteligência artificial, me auxiliando e consegui chegar no modelo de script multifunções dentro de um único código. Então é um único código, uma linha de código que a gente coloca no seu site, tá? E ele vai fazer toda essa ação. Então vocês viram que ele encaminhou para essa página, tá? Parabéns, seus dados foram enviados com sucesso. Clique no botão abaixo para liberar o seu acesso. Então quando o cliente clicar aqui, o que ele preencheu lá armazenou no cache do navegador.
Então ele consegue encaminhar os dados perfeitamente para o WhatsApp no clique do botão. Então tá aqui, ó, tudo o que o usuário preencheu lá, ó, vindo do site da TVRJ, abaixo estão os dados para criar meu acesso. Então tudo que a gente preencheu, que o usuário preencheu, você já recebe no WhatsApp, beleza? Através de uma ação que foi clicando nesse site. Beleza? Aqui é uma ação desse script. Só que lembra que eu criei ele com multi-ações? Então, qual é a outra ação que ele está fazendo? Eu vou abrir aqui a minha caixa de e-mail, tá? Ó. Então você vai ver aqui a minha caixa de e-mail. Tá aqui, ó, porque no caso é o meu e-mail para mim mesmo. Então vamos abrir aqui. Então olha isso, eu recebo formatadinho com a logo do meu projeto, beleza? Recebo o nome do usuário, o WhatsApp, o e-mail dele, Amazonas, né, o que é o local, e aqui o dispositivo. E aqui embaixo, olha que incrível isso daqui. A gente tem um botão de planilha. Então se eu clicar nesse botão de planilha, olha o que acontece. Ele abre uma planilha em nuvem do próprio Google, ou seja, se você tem um Gmail, você tem um Google Sheet, todo mundo tem um Google Sheet. Então isso aqui já alimenta automaticamente uma planilha no seu Google Sheet, preenchendo a mesma coisa, nome e sempre aqui no final, sempre por último, ele já identifica a planilha e acrescenta na planilha. Então tem aqui o nome, WhatsApp, e-mail, dispositivo, lugar, né, estado, e aqui a data e a hora. E aqui o horário de pico, que ele faz um resumo da hora. Se for entre 11 a meio-dia, ele coloca 11. Ele vai pelo primeiro número aqui do horário, tá? Para que isso? É porque tudo isso ele está gerando também um dashboard. E olha que incrível esse dashboard aqui, tá? Esse dashboard também é da própria planilha, tá? Isso aqui é da própria planilha. Ó, se eu abrir e voltar lá, ó, ele tá aqui embaixo, ó, dashboard. Só clicar aqui, tá? Então ele já alimenta aqui, ó, o total de leads, beleza? Estava 14, ele foi para 15. Mostrou o leads de hoje, que esse é um teste que eu estou fazendo hoje, é o primeiro teste que eu faço hoje do dia. Então ele mostrou aqui, ó, leads hoje 1, ele identificou que teve uma pessoa que preencheu o formulário hoje. Aqui ele mostra a média dos dispositivos que são mais utilizados, tá? Aqui os últimos leads por ordem crescente, beleza? Então tá aqui o mais novo no topo, beleza? Que foi o que a gente preencheu agora, com horário, data, tudo bonitinho. E aqui o número de leads versus hora, para a gente tem uma métrica aqui de quais horários do dia costuma ter mais acesso, tá? Então você tem isso em tempo real. Esquece métrica de Meta, esquece métrica de Google Ads. Você tem em tempo real com veracidade, ou seja, não tem como ter mentira, falsa informação igual igual da plataforma de anúncio, que é um número médio ali estipulado e não vem com precisão. Aqui é real. O cara fez uma ação, o script é seu. O script não é do Facebook, o script não é do Meta. O script é seu. Então, todo mundo que vem no seu site, no seu formulário, tá? Isso aqui serve para o quê? Isso serve para qualquer tipo de lançamento, venda de produto, evento, tá? Se você trabalha com evento, vai lançar algum evento, casa de show, pode usar como etiqueteira, tá? Para confirmar a inscrição de clientes que vão ao estabelecimento. Então você pode ter tudo isso que vai estar alimentando uma planilha. E depois você pode, através dessa planilha, deixa eu botar aqui embaixo, depois dessa planilha você pode estar fazendo a verificação. Imagina isso no cenário de uma etiqueteira. É para confirmar a inscrição? Vou confirmar a presença? Entrada grátis até tal hora. Você cria um projetinho desse e aí quem for no site vai estar com o nome numa lista. E aí você pode estar com essa lista em Excel disponível lá para o usuário que vai estar fazendo a verificação, beleza? Isso é para N coisas, só que não somente isso, você vai ter dados de cliente eternamente, você pode vender para esses clientes eternamente, porque os dados são seus, tá? Então agora você está criando o seu banco de dados de leads, você cria um site extremamente rápido, intuitivo, profissional, bonito, ofertando e expondo ali o seu produto ou o seu serviço. Não sei com que você trabalha, que produto você vende, se é mão de obra, se é produto em si, mas o que você quiser colocar para vender na internet, é só você rodar o anúncio dessa estrutura toda pronta e ficar olhando isso aqui diariamente. Você vai ter saber quanto de dinheiro você está colocando e quanto o resultado está dando para você. Imagina que eu colocasse um anúncio para rodar no Google Ads hoje e colocasse ali, sei lá, R$500, um exemplo de anúncio, ou R$200. E eu definisse lá no Google Ads para esse anúncio durar uma semana. É um exemplo, tá?
daqui a uma semana eu ia ver, fora que eu ia estar vendo diariamente, isso aqui é diariamente, eu poderia ver isso aqui diariamente e acompanhando o êxito do meu anúncio. Então, isso aqui hoje é o ouro do marketing digital. Não tem nada superior a isso daqui hoje no marketing digital. Obviamente que vão existir ferramentas que vão agregar valor, que aí são coisas mais avançadas, né? Como chatbot com inteligência artificial, você colocar um robô respondendo para você no WhatsApp, mas isso aí são coisas mais para frente. A gente tem que ser pé no chão e meu objetivo não é pegar a galera dos milhões, é pegar a galera que quer alavancar hoje e de repente para o primeiro milhão, né? A galera quer fazer os primeiros 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil e assim vamos junto começar essa nossa estrutura de internet, alavancando o seu negócio com o poder da internet, mas sem promessa mirabolante, sem viagem, tá? É tudo real, tudo assim às clarezas. E é essa a minha proposta que eu tenho para você. Meu nome é Rafael Ventura, para quem não me conhece, tenho 36 anos, onde mais de 20 desses anos são aí dentro da informática, dentro da tecnologia da informação, com uma bagagem absurda aí de design e programação e trazendo tudo isso para você de uma forma mais clara possível, tá? E se você também quiser aprender como fazer tudo isso, eu vou estar iniciando a minha primeira mentoria. Eu nunca dei uma mentoria dessa aqui, mas tomei essa decisão de abrir uma mentoria e ensinando outras pessoas a dominar todo esse universo aqui para estar ofertando o mesmo serviço que eu ofereço para empresas. Hoje são as empresas que me procuram e eu escolho com quem que eu quero trabalhar ou não mediante os meus interesses e não mais fico como um rato correndo atrás de emprego ou algo do tipo, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.